E pessoal, aqui é Elise e esse é mais um episódio do podcast do Nossa Literatura. Esse perfil que fala de literatura latino-americana e de literatura na nossa vida. Hoje eu quero começar com poesia. Presta atenção. Eu cometi o pior dos pecados possíveis a um homem, não ter sido feliz. Que os glaciares do ouvido me arrastem e me percam, despiedados. Meus pais me geraram para o jogo arriscado e esplêndido da vida, para a terra, a água, o ar, o fogo. Frustrei-os. Não fui feliz. Cumprida não foi sua jovem vontade. Minha mente aplicou-se às simétricas jornadas da arte, que entretece nonadas. Legaram-me, não fui valente. Não me abandona. Sempre está ao meu lado à sombra de ter sido um desditado. Do livro Moeda de Ferro, e esse poema se chama O Remorso, do Jorge Luiz Borges, escritor de prosa e poesia, que vai ser a nossa companhia no próximo ano no Clube Nossa Literatura. Esse poema em específico, eu cheguei até ele através do Marcelo, um membro do Clube Nossa Literatura, que acompanha o meu projeto desde o início. Obrigada, viu, Marcelo, por ter me enviado. Eu fiquei bem emocionada com esse poema, porque eu nunca tinha lido. E, claro, quando eu vi um poema tão exposto do Borges, eu fiquei um pouco obcecada e saí procurando informações sobre. E nessa de pesquisar, de procurar, eu resolvi trazer um pouco desse tema do remorso para o último episódio do podcast de 2025. Eu prometo que eu não vou pesar o clima, mas me diz se esse tema não tem tudo a ver com essa época de final de ano. A vida parece ganhar um tom diferente, o trabalho começa a ser feito já pensando no recesso, para quem tem esse privilégio, é claro. Quem não tem, segue trabalhando como eu. A vida de PJ é sofrida, pessoa judiada, mas mesmo assim algo muda. Vocês também sentem isso? A gente começa a limpar o que está em volta, guarda-roupa, escritório, estante, e começa também a fazer limpeza não literal, limpeza sentimental, digamos assim, espiritual. E aí a gente entra nesse perigosíssimo campo das memórias desmemoriadas. Tem vezes que eu entro num loop que é difícil de voltar depois para a realidade. Tipo, quando a gente tá ali limpando o guarda-roupa e começa a achar coisa de 1900 e algum tempo, 2000 e algum tempo, e você fica: "Meu Deus, como assim?". Mas falando sério, essa época é olhar para o que não faz mais sentido de continuar carregando essa limpeza necessária que o nosso corpo sente. Tudo que pode ser doado, que precisa ser descartado, essas coisas, sabe, essa é meio que essa sensação. Eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa e doei várias peças, algumas que eu nem cheguei a usar, só estavam ocupando espaço. Eu também separei, eu acho que uns 15, 20 livros para doação, e isso de doar livro anualmente já virou um hábito, todo ano eu faço isso. E normalmente eu levo para o bairro onde eu morei toda a minha infância e adolescência, porque lá tem umas pessoas, umas meninas que sempre perguntam se eu tenho um livro, porque elas sabem, né, que eu falo de literatura na internet, e aí eu sempre dou de presente para elas. Talvez esse gesto diga muito sobre o que dezembro provoca, não é só a organização em si, é uma tentativa de acerto de contas. Mas voltando a Borges, antes que a gente se perca, esse poema, O Remorso, ele foi escrito já na maturidade poética dele. Eu acredito que foi, assim, um dos últimos livros que ele lançou. Porque o que antes ele tentava esconder por trás de versos perfeitos, aquela prosa dele labiríntica, aqui ele expõe sem querer enfeitar demais. Para mim, pareceu uma tentativa meio atrasada de finalmente se expor. E assim, se a gente prestar atenção, o que ele está dizendo ali não é nenhuma confissão sentimental, parece mais uma sentença. Quando ele diz: "Eu cometi o pior dos pecados, não fui feliz", ele claramente não está se lamentando por isso. Até que tá, né, um pouco, mas eu sinto mais que ele está se castigando, porque passa a sensação de que ele percebe que desperdiçou a vida dele e ele ainda joga na nossa cara que a infelicidade pode ser pior, porque ela pode se transformar em culpa. No caso do Borges, e que a gente pode trazer adaptando para nossa vida, né, no campo que você acha que caiba,
é que ele vivia num conflito entre 2 vidas, a do homem e a do escritor. Para quem conhece e também quem não conhece, é importante saber que durante décadas o Borges protegeu a intimidade dele por trás de erudição, mitos, labirintos, espelhos, essas coisas que ele sempre foi muito obcecado. Mas ele teve um ponto de virada na vida dele, que foi a morte da mãe. Inclusive, foi pouco tempo depois da morte da mãe dele que ele escreveu esse poema. E aí, trazendo para minha experiência, esse ano eu tive um ponto de virada muito importante. Eu voltei finalmente a cuidar da minha saúde mental após anos tratando como uma coisa menos importante. A minha vida estava minando entre os meus dedos e eu não conseguia fazer nada. Para vocês terem noção, eu praticamente larguei o Nossa Literatura e tudo que diz respeito a esse projeto. Eu não tinha ânimo para produzir nada, eu me sentia esgotada e cada vez mais dominada pela depressão. Eu estava trabalhando e eu sou PJ, né, sou jornalista e trabalho com clientes nessa área de comunicação e eu perdi cliente porque eu não estava conseguindo trabalhar. Pedi muitas desculpas, eu realmente não estava conseguindo ter energia pra nada, até que alguns amigos interviram, assim, e eu comecei a acordar um pouco, mas foi um processo bem doloroso. O meu ponto de virada não foi somente terminar um relacionamento de anos que eu tive, mas perceber o quanto eu estava perdida de mim mesma. Porque assim, sem perceber, eu deixei o relacionamento tomar as rédeas de tudo e eu esqueci de mim, eu esqueci de viver a minha individualidade, eu esqueci de viver os meus sentimentos, eu esqueci de sonhar e de correr atrás desses sonhos. É muito importante que a gente tenha objetivos. Só que, além de eu estar vivendo durante os últimos anos sem nenhum objetivo, eu estava vivendo de uma forma meio que largada. Eu não estava vivendo, eu estava só existindo um dia após o outro. Estava assim completamente aterrorizante. Hoje eu olho para essa época da minha vida e eu fico assim, bem triste, na verdade, comigo mesma. E, gente, pelo amor de Deus, nunca esqueçam de vocês. Se vocês souberem o trabalhão que dá pra gente voltar pra gente mesmo, é cansativo, mas sim, pelo menos é uma função revigorante quando você começa a ter essa consciência de si mesmo. Eu passei o último ano de 2025 aqui agora nessas idas e vindas, mas eu me cerquei de amigos e do que me deixava ser eu mesma, ser leve, feliz, e isso foi providencial. Hoje eu me sinto melhor, mais solta, livre, inspirada e com vontade de prosseguir. Eu acho que essa foi a minha maior conquista esse ano, voltar a ter vontade de viver e existir, porque antes, nesses últimos anos, eu simplesmente queria desaparecer. Foi aí que eu comecei a fazer terapia, foi aí que eu comecei a cuidar da minha saúde, foi aí que eu comecei realmente levar a sério exercícios físicos e também a minha alimentação. E por que que eu tô falando isso? É porque isso também entra no que eu estava falando no começo aqui do episódio, dessa questão dessa limpa que a gente faz, que esse mês de dezembro traz pra gente, essa sensação de que a gente precisa, né, que vai virar o ano, então ano novo, tudo novo, essa coisa que é meio fantasiosa, lúdica, mas é importante a gente trazer essa energia pra nossa vida, mesmo que não seja no final do ano, pode ser em qualquer momento, mas é importante a gente ter esse momento. Esse ponto de virada, como o Borges teve lá no poema dele, né, que eu li no começo, ele diz que esqueceu de viver porque escolheu se entregar para as simetrias da arte. Se a gente seguir por esse caminho de abandonar tudo e viver em razão de uma única coisa, é muito fácil trair algo essencial, a promessa da vida comum, do risco necessário de viver e da felicidade simples. No caso dele, do Borges, o remorso não nasce do fracasso literário, mas do êxito absoluto da obra dele. É muito doido isso, mas se a gente for perceber e trazer para nossa vida, se você botar a mão na consciência um pouquinho, meio que é isso, né, se você esquecer de todo o resto e se dedicar só para alguma coisa, só para uma única coisa, as outras coisas em um momento vão chegar e vão cobrar, dizer: "Ei, vamos prestar atenção nisso agora?" E foi basicamente o que aconteceu comigo, só que como eu estava doente mesmo, eu não estava dedicando a minha atenção e a minha energia para nada. Eu estava só existindo e eu não estava, assim, com noção do amanhã, do ontem, eu estava só nesse agora, mas um agora que também era completamente indiferente. Gente, é muito estranho, é muito confuso, é muito triste, mas ao mesmo tempo hoje eu aqui fazendo esse episódio bem sentimental e pessoal, a minha ideia no começo era falar de Borges, mas agora eu já tô aqui
já larguei o roteiro de mão e tô falando mesmo assim, mas como uma carta aberta para vocês. Por quê? Porque esse ano de 2025 teve todas essas coisas pesadas, mas foi muito positivo também, porque eu me reencontrei. E eu ficava muito num looping de culpa, de que antes, anos atrás, eu lia bem mais livros em questão de quantidade mesmo. Eu lia muitos livros, tantos livros por mês, tantos livros por ano, e eu ficava muito feliz com essas conquistas, quantitativas. E aí, a gravação desse episódio foi interrompida porque um amigo meu me ligou pra gente falar sobre trabalho e sobre coisas de final de ano, e ele trouxe a brilhantíssima frase que viu no Twitter, dizendo: "Gente", uma pessoa postou: "Sabia que do dia 31 para o dia 1º, quando vira o ano, a vida continua normal?" E outra queridíssima respondeu: "É, meu amor, mas se a gente não acreditar nisso, a gente vai se matar." Então é meio que isso, a vida precisa dessas viradas, mesmo que lúdicas, mesmo que a gente invente, mesmo que a gente traga a energia pra coisa de renovação, de mudança, porque se a gente não tiver isso e a gente continuar na mesmice, vai acontecer o que estava acontecendo comigo, que é, a gente perde propósito, a gente perde vontade de viver. Gente, eu realmente queria desaparecer, sério. Eu disse que não ia pesar o clima, apesar de estar pesando, mas vamos continuar, né? Vamos voltar pro Borges. Olha, eu já perdi tudo, eu deixei de seguir roteiro, eu não sei nem como é que eu volto agora. Vamos lá. O que eu acho é que o Borges, ele tinha plena consciência dessa questão toda e sustentou o BO, porque a infelicidade dele, ele não traz assim como uma queixa no poema, mas como um preço que ele pagou. Assim, ele pagou sabendo desse preço e não se vitimizou. Pelo contrário, ele se responsabiliza por esse preço que ele pagou. O negócio todo é que o poema não diminui a obra dele total. Na verdade, agora, né, que eu li esse poema, eu já li também o Primeira Poesia e o outro mesmo, que são 2 livros de poesia dele, de antologias que estão publicados aqui no Brasil. Tem outros, mas esses 2 foram os que eu li de poesia completos. A partir desse poema que eu li agora, eu vejo um peso bem trágico na obra do Borges como um todo. E aí, se a gente lê, né, esses poemas anteriores, os contos anteriores, o que antes parecia frieza ou impessoalidade passa a soar como estratégia de sobrevivência. Porque o Borges, ele não escreve para ser feliz, ele escreve para cumprir o destino que ele escolheu para ele, mesmo sabendo que isso custou. E me perdoe a analogia fraquíssima, a gente tem que falar dessa capacidade estranha que dezembro traz de colocar a gente diante desse tribunal silencioso. O que eu sinto no caso não é exatamente arrependimento, porque arrependimento pressupõe correção, revisão. Apesar de que teve um pouquinho disso, né, um pouquinho de ajuste no meu caso, o que aparece com mais força é o remorso ou algo que chegue perto disso. É como se às vezes eu sentisse que estava desperdiçando anos valiosos da minha vida e agora eu estou em dívida com esse desperdício. Como se agora eu tivesse que viver muito. Mas o que é viver muito? Aí estou descobrindo aos poucos. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que eu me tornei fazendo o que eu fiz. Talvez por isso o remorso ocupe tanto espaço aqui nessa época. O tempo parece que se fecha em círculo e a gente sente a necessidade quase física de dar sentido ao que passou. E essa sensação não é de todo estranha. Quantas vezes, assim, no final do ano, a gente percebe que defendeu ideias que a gente não conseguiu viver, comprou um planner que só preencheu nas 2 primeiras semanas. Inclusive, falamos de planner no episódio passado. Que a gente sustentou discursos que vão desmoronando no cotidiano, que a gente planeja versões idealizadas de nós mesmos, que não sobrevivem ao atrito com o mundo. Eu gosto muito de chegar nesse assunto porque eu sempre acabo caindo no discurso da Helena Ferrante em toda a criação literária dela, que é a mulher craque em escrever sobre ideais que morrem ao se chocarem com a realidade do mundo aflito. Tem um livro dela que eu não gostei muito, talvez porque a protagonista seja adolescente e eu tenho certa resistência com protagonistas adolescentes. Diga-se de passagem, o apanhador no campo de centeio e seu insuperável e insuportável protagonista Holden Caulfield. Nossa, ô menino antipático. Na Vida Mentirosa dos Adultos, esse livro da Helena Ferrante, foi o último de ficção lançado por ela, traduzido aqui no Brasil. Tem umas coisas legais, óbvio, como aquela atmosfera brutal que
consegue envolver a gente e causa aquele efeito gostoso da gente começar a ler e esquecer do mundo lá fora. Amo, mas nesse livro, não sei, não rolou a conexão total. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho dele, porque eu amo esse título, A Vida Mentirosa dos Adultos, que inclusive é o nome desse episódio, só porque eu quis mesmo. Eu acho que é um bom título. No livro, no romance, todo mundo carrega péssimas escolhas que vão desaguar na vida da Giovanna, a adolescente protagonista. O pai dela, da Giovanna, constrói para ele mesmo uma narrativa de ascensão moral e intelectual. Sempre tem essa questão de ascensão de classe nos livros da Helena Ferrante. Alguns mais latentes, como na tetralogia napolitana, outros menos, como no O Amor Incômodo, mas sempre tem. O pai dela rompe com a família pobre que ele tinha, ele renega a irmã dele e reinventa o passado dele. O homem é uma máquina de ofensas, sai projetando todas as inseguranças dele no corpo da filha, na esposa, nesse passado dele, nessa família pobre que ele renega a todo custo, porque agora ele se acha assim o bam-bam-bam. A mãe da Giovanna carrega um remorso mais silencioso, o de ter acreditado numa vida organizada e justa. E a Giovanna, coitada, cresce nesse campo minado. Ela tem vergonha do próprio corpo, ela duvida sobre o desejo, ela tem confusão moral, ela tem meio que um remorso antecipado, como se tivesse que pagar por escolhas que não foram dela. Basicamente, né, a vida. Se em Borges o remorso é a consciência tardia de uma vida escolhida, de escolhas que você fez para sua vida, em Helena Ferrante, na Vida Mentirosa dos Adultos, ele é transgeracional, circula, passa e se infiltra na formação do sujeito. Talvez por isso esse livro fale tão diretamente à nossa vida adulta. Muitos de nós, vamos lá, gente, vamos confessar, carregamos remorsos sem origem clara. A culpa é difusa e vem envolvido nessa sensação de inadequação. Quantas vezes a gente se sente deslocado? Nossa, a vida realmente é isso? E o quanto a gente vai percebendo quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai envelhecendo, quando a gente vai tomando consciência da nossa própria existência, que muitas das coisas que hoje são formativas da nossa identidade, do nosso ser, do nosso eu, são hipercarregadas da infância e da forma em que fomos criados, da forma que recebemos afeto, da forma que vemos como afetos são construídos, como as famílias são formadas e como essa questão do remorso, essa questão dos sonhos, essa questão da escolha do que focar e do que construir para si e para os outros, mas principalmente para si, molda como a gente vai se relacionar com o resto do mundo. O livro da Helena Ferrante mostra que o remorso não é apenas aquilo que a gente sente olhando para trás. Às vezes, o remorso é aquilo que empurra a gente para frente sem direção. Um peso herdado, um ruído constante e incômodo que não silencia, um mal-estar que só começa a se organizar quando conseguimos, como a Giovanna tenta fazer, contar a nossa própria história. E o Borges, nesse poema que eu li no começo para vocês, ele, nessas poucas linhas, nesses poucos versos, ele contou a própria história dele. Eu acho que finalmente ele conseguiu acertar contas com ele mesmo, com o passado dele e com as escolhas que ele fez. Então, para encerrar, para que a gente consiga seguir, finalizar esse ano e chegar ao próximo ano, eu desejo um ano novo com muita festa, com muita leveza e uma virada de ano, né? E um ano novo, realmente novo, transformador, que você consiga focar no que você quer de verdade, mas que você não esqueça todas as outras coisas, de pessoas importantes, de sentimentos bons, de sonhos, de desejos. Não esqueçam de vocês. Vocês são o centro, as outras coisas orbitam ao nosso redor e tudo vai fluindo e funcionando, e a gente precisa acreditar um pouco nesse papo, sim. Não é papo de coach, não é papo de meritocracia, acredite se quiser, nada disso, mas eu acho que a gente precisa de um pouco de magia, como o nosso querido e estimado amado Gabriel Garcia Marques sempre gostava de falar. Então é isso, um beijo e até 2026. 2026 a gente vai voltar com tudo, eu tenho certeza.